E que ano que tu se forma? Qual que é o ano que tu vai se formar? 2026, 20 anos depois do meu ensino médio. Para quem tá com medo de, isso vai ficando velha. Tô esperando há muitos anos por isso. No dia que eu pegar o meu diploma, em dezembro de 2026, eu vou pegar ele 20 anos depois do que eu quis. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast ATM Ouro, onde eu converso com os meus alunos que aprenderam como passar em medicina em 60 dias e depois conseguiram passar em medicina através do método Atleta da Mente. E se você gostar desse vídeo, se você gostar desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos que desejam passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Além disso, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todos os conteúdos que a gente posta aqui diariamente. Então, Mayara, tu começou agora em março, então, as tuas aulas? Como é que foi? Começou dia 22 de fevereiro. Agora eu lembro até a data, porque foi muito marcante. Eu fiquei sabendo no dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira. E aí, segunda começou a aula. E aí era aquela primeira apresentação. E aí eu fui correr atrás da documentação do FIES e tudo mais, aquela correria. E aí eu fui conseguir Então foi uma assistir a aula loucura. na quarta. Foi. Perfeito. Assisti a aula na quarta, aí eu já entrei no grupo no WhatsApp e já fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí já começou. Mas assim, Mayara, vamos voltar lá Vamos voltar um pouquinho atrás. Como que tu me conheceu? Então, Léo, como a gente falou que vai falar de fé aqui, foi resposta de oração. Essa é a resposta que eu tenho para te falar como eu te conheci. Eu já estava desde 2006 estudando para 2016, desculpa, estudando para o vestibular e para o Enem e tudo mais. E eu já estava assim, eu tive vários problemas. Eu comecei a minha jornada em 2016. E aí eu decidi largar a engenharia elétrica. Eu fazia engenharia elétrica na Universidade Federal de Mato Grosso. Decidi abandonar com 87% do curso concluído para realizar meu sonho de fazer medicina. Depois de muito tempo pensando, meu marido me incentivava muito, falava, vai fazer, vamos fazer. Vai dar certo, a gente vai conseguir. E aí eu decidi trabalhar em 2016, só trabalhar na área, por pegar uma carga horária alta de trabalho, para eu ter essa certeza, né? De largar tudo. Mas por que medicina? Então, Por que na tu queria verdade, ser médica? medicina eu sempre quis, desde nova. Mas como eu sempre tinha aptidão para exatas, sempre gostei de exatas, eu falei, vou fazer engenharia e medicina não vai dar certo, porque eu não gosto de sangue, aquela coisa de jovem, né? Mas eu tive vários processos aí alérgicos, eu tive muitas alergias alimentares, eu comecei em muitos médicos nessa época. E aí eu comecei a sentir aquele desejo que estava lá atrás, começou a vir com muita força. Começou a vir com muita força pra mim. E aí eu falei, gente, será? Acho que eu tô viajando, né? Não tem nada a ver. E eu estudando muito sobre a área para melhorar a minha alimentação, para diminuir as alergias, porque já não sabiam mais o que fazer comigo. E aí eu comecei a pesquisar. E um dia eu conheci a médica Júlia Rocha. Você já ouviu falar dela? Médica de família e comunidade. Ela é cantora também, eu também sou cantora. Aí eu encontrei ela e comecei a me apaixonei pela medicina de família. Falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. E agora? Tipo, eu já queria fazer, eu já tinha esse desejo, mas eu não tinha encontrado, assim, o propósito. E aí eu tive certeza quando eu comecei a acompanhar ela, mas claro que até eu tomar a decisão efetiva demorou um tempo, né? Demorei uns 2 anos para tomar a decisão mesmo. Deixa eu te perguntar, Mayara. Tu acha que lá quando tu terminou o ensino médio, tu acha que essa questão, esse estigma do estudante de medicina, da faculdade de medicina, tu acha que influenciou na decisão de fazer engenharia? Porque assim, quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma crença que medicina, meu Deus, era uma coisa, eu estava aqui e a medicina estava lá em cima, não era para mim, não era alcançável. Tu também teve essa sensação? Com certeza. Eu tinha 16 anos, né? Com certeza. Assim, nunca tive problema com nota no colégio e tudo mais, mas assim, o nível dos meus amigos sempre foi muito assim, o pessoal era... Eu estudei no IFMT, né? Então a galera ela era muito boa, assim, todo mundo gabaritava o Enem naquela época, tirava notas altas, medicina era muito concorrido.
E aí tinha várias questões, eu achava assim, ah, não, acho que eu não vou conseguir ver sangue, é muito difícil para passar. Como eu gosto bastante de engenharia, eu vou fazer engenharia, isso aí não é para mim não, deixa isso daí. Aí eu deixei. Tu tinha algum médico na tua família? Minha mãe é enfermeira da saúde da família, aposentou, 35 anos de serviço. Meu padrinho era médico e ele falava, você vai ser médica, você tem aptidão para ser médica, você vai ser médica. E aí ele faleceu um ano antes do meu terceiro ano. Então isso já impactou também. Ele, a pessoa que mais me incentivasse, minha mãe sempre deixou claro, assim, faz o que você quiser fazer. Estudar, né? Vai estudar e que vai pra frente. Aí eu já fui desistindo, falei, ah, é muito difícil. Tem mais algumas colegas daquela época que não quiseram fazer porque era muito difícil de passar. Tu vê que interessante, né, Mayara? Porque eu, por exemplo, todos os médicos que eu conheci na minha época de vestibulando, que eu estava ali tentando, todos eles me motivaram, todos eles me incentivaram, assim, todos. Estuda, que é uma carreira muito bonita e não sei o quê. Só que quando eu estava na escola, a maioria das pessoas, os professores, eles não incentivavam. Eles falavam, ah, aquele que tira 10 pode fazer medicina, aquele que tem uma condição ali socioeconômica, ele pode fazer, e aquele que não tem, ele não pode fazer. Né, que é um conteúdo que eu sempre trago aqui para os meus alunos, né? Porque às vezes a escola, né? E ela tem essa crença, ela meio que rotula o aluno, né? E quando a gente conversa com pessoas que estão dentro da medicina, o médico, ele vai te incentivar. E com o teu padrinho foi isso, né? Ele te incentivou. Minha mãe também, todo mundo da área falava, é uma carreira muito bonita, vale a pena tentar, se você é o que você gosta. Minha mãe, ela na época teve a oportunidade de fazer medicina e ela escolheu a enfermagem. Ela falou, eu escolhi a enfermagem, você escolheu o que você quer fazer. Mas os próprios, tinha uma competição sim na época, assim, de todo mundo que era só os melhores. Tanto que daquela época só um menino entrou. Só um menino, ele tá formado, até formou, passou, conseguiu ProUni na época também, passou e tudo mais, formado. Mas que ano isso, Mayara, que tu terminou o ensino médio? Só para nós ter um contexto. 2006. Ah, então foi quando começou, né? Porque os incisos as leis que regem o ProUni, elas são de 2005. Então, as primeiras turmas de ProUni Acho na que ele medicina... foi a primeira turma aqui de Cuiabá de ProUni. Ele foi a primeira. Ah, então foi isso aí. Ele conseguiu. E tem o Jean, ele tá em Cuiabá, ele faz que é um aluno nosso aí também, ele faz na Federal aí. Já falei com ele. Já Isso falei aí. com ele, já falei com ele aqui pelo Instagram. Ele tá Perfeito, aqui olha que legal, né? Tu vê como o mundo é pequeno, né? Eu te conheci, e aí eu fui nessa caminhada, e aí eu decidi largar. Fiz engenharia elétrica, não começou a não dar certo, comecei a ter muitas reprovações, aí eu trancava o curso, ficava nisso, né? Tranca, volta, trabalha, tranca, porque como não é o que você quer, você não vai, aí fica. Aí a coisa enrolou, né? E aí eu falei, meu marido me incentivou e falou, vou fazer. Mas eu lembro de você nessa fala, porque eu lembro que você fala aí bastante no seu Instagram que a gente tem que ter humildade, né? Pra reconhecer as coisas e reconhecer o erro. E do que a gente faz. Aí um amigo meu falou assim, tá, em medicina, e se demorar pra você passar? Aí eu, não. Eu passei um ano, no máximo, 2, tipo assim, sem humildade, tem que ser humildade. Aí eu já fui sem humildade. E aí eu vejo como um tempo de Deus começou a tratar meu coração. Porque eu saí assim, não, vou passar logo. Isso é tranquilo, fiz uma engenharia, vou passar logo. E eu falava isso, e esse amigo, com muito amor, me alertava. Falou, olha, você tem que ter firmeza. Porque a gente não sabe das coisas da vida. Tipo, você tem que estudar com bastante afinco, mas você não tem o controle. Tipo, vai com calma, né? E aí eu cheguei em 2017, eu efetivamente peguei o dinheiro da minha rescisão, e fui estudar sozinha, porque eu não queria fazer cursinho. Aí não passei. Aí foi o primeiro baque. Aí em 2018, fui pro cursinho. Aí piorou tudo. Porque eu me vi com 28 anos, numa turma cheia de gente nova, não me adaptei. Era muita matéria, eu dei uma surtada. Eu falei, gente, não tem como ver tudo isso em um ano. É humanamente impossível. Eu falei, meu Deus, não dá. Não dá certo. Aí fui muito ansiosa, fiz a prova, uma tia teve câncer nos Estados Unidos nessa época, minha mãe foi embora para os Estados Unidos para cuidar dela, ficou 5 meses lá. Ficou eu e meu marido aqui cuidando das coisas da minha mãe, da minha avó, foi um ano bem conturbado, mas fiz o Enem e não passei de novo. E aí, novamente, conversando com esse meu amigo João, eu fiquei pensando, e aí, você vai continuar tentando?
e eu não tinha essa firmeza. Eu tava assim, ai, será que eu continuo? Não tinha firmeza, sabe? Não tinha firmeza. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito séria em 2019, 2018 para 2019. Muito séria mesmo, foi muito séria. Eu procurei ajuda psiquiátrica e tive uma crise de fé nessa época. Porque eu me encontrei com 29, né, já estava chegando nos 29, sem ter formado em engenharia, sem ter passado em medicina. Eu tinha tentado engravidar várias vezes, não tinha conseguido. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, não tá nada dando certo na minha vida. E aí eu comecei a entrar em parafuso de verdade, mesmo. Foi uma coisa, foi muito sério. Meu marido me ajudando. E aí fui para o psiquiatra, fui para o psicólogo, e aí as coisas melhoraram, mas não resolveu. Aí eu decidi estudar, foi o primeiro momento que eu decidi estudar diferente. Por questões, igual você ensina, por questões, fazendo simulado, tive um aumento considerável na nota. Mas nesse ano, você lembra que eu falei aqui que eu procurei psicólogo, psiquiatra, tudo, mas eu ainda não tinha procurado uma ajuda espiritual, porque eu sou cristã, evangélica, dentro da minha igreja, assim, alguém para caminhar comigo. Tipo assim, olha, eu não tô bem, pega aqui na minha mão, vamos junto. Vamos junto, porque eu não tô bem. E aí eu comecei a buscar isso em 2019, junto com as questões do Enem, porque eu fiquei assim, não adianta eu ficar focada aqui do jeito que eu tô. Eu preciso organizar minha mente, organizar as minhas coisas, organizar minha vida espiritual, emocional e saúde para eu estar bem, porque eu não tô bem. E aí tudo vira um caos. Um exercício que eu erro, você desespera, entendeu? Você olha para aquilo e fala, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Esses pensamentos, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, não vai dar certo. Isso aí começou a... Aí eu comecei a buscar ajuda. Comecei a estudar de um método diferente, comecei a buscar ajuda. Fui buscando ajuda, mas melhorei muito. Mas em 2019, não passei. Não passei. Mas eu já estava E tu sabe, perfeito, Mayara. E tu sabe que isso é, eu quero trabalhar bastante essa questão, porque a tua história, ela acomete várias pessoas, tá? Várias pessoas, não, você não é a única, tem várias pessoas que são assim também. O que acontece? A gente acaba colocando muita expectativa no resultado, na aprovação. E esquece de cuidar da gente, de cuidar do nosso cérebro. A saúde mental, o que é saúde mental? É a qualidade das tuas funções cognitivas, atenção, aprendizagem, memória. Ou seja, a tua jornada até a faculdade de medicina, ela tem que ser algo prazeroso e não um filme de terror. Porém, as pessoas, como elas não têm uma orientação, e aí eu batendo nessa tecla do cursinho, porque o cursinho, em vez de ajudar, ele atrapalha, pelo excesso de conteúdo e a falta de didática, que é um problema não só do cursinho, mas do sistema educacional brasileiro como um todo, acaba fazendo o aluno ter problemas de saúde mental, como aconteceu contigo, né? E aí, conta um pouquinho mais para nós como é que foi essa questão da fé, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, e aí o que aconteceu? A fé, a minha fé em Jesus Cristo, transformou a minha forma de ver as coisas. Lembra que eu estava muito desesperada? Eu estava numa situação que eu não conseguia enxergar nada. É como se eu estivesse dentro de um poço e eu ficava assim, ó. Minha vida não vai para frente, eu tô andando em círculos. E eu não conseguia olhar mais nada. Eu não conseguia, igual você falou, eu focava no resultado, não conseguia curtir o processo. Na nota, no número ver, de acertos. Eu não conseguia ver beleza mais nas coisas, você entendeu? E aí eu fui buscar ajuda espiritual. Falei, não, isso não tá certo, a gente não pode viver dessa forma. Isso não é viver, isso é sobreviver. E nós fomos criados para viver. Jesus morreu na cruz por mim, para que o fardo fosse leve. Eu tô levando uma vida como se eu tivesse uma tonelada na minha cabeça. E aí virou 2019, aí foi 2020, aí foi o ano da virada mesmo. Aí a coisa... Aí eu fui atrás, eu fui procurar ajuda de próximo. Muitas pessoas lá da igreja, eu comecei a fazer aconselhamento bíblico, me pegaram na minha mão, assim, ó. Vamos juntos. Todos os questionamentos sobre vontade de Deus, eu fui estudar sobre a vontade de Deus. Eu li um livro muito legal que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Que eu já percebi que isso é um problema de quem... Muitas vezes, muitas pessoas que são cristãs ou não, que tem essa questão da fé, elas acabam assim, será que isso é da vontade de Deus na minha vida? Será que... Entende? E aí eu fui estudar sobre esse processo, de como que tomar essas decisões. E tudo à minha volta, Léo, estava cooperando para que isso acontecesse. Sabe, as pessoas estavam me apoiando, apesar de todas as diversidades. Eu estava tendo apoio. Não vou falar que foi fácil, mas eu estava tendo apoio. Vai, você consegue. Tenta mais um pouco. Vamos. E eu estava sentindo muito no meu coração
assim, você precisa crer. Você precisa crer que existe um futuro bom para você. E eu não tinha tomado posse, vamos dizer isso, eu não tinha internalizado isso dentro do meu coração. E eu comecei a buscar isso, orar, ler a Bíblia, para me entender esse processo. E Deus foi falando no meu coração através da Bíblia que, assim, Deus tem um futuro bom. Se Ele tem um futuro bom para mim, por que eu não vou arriscar? Eu não estou colocando a vida de ninguém em risco. Eu não estou sendo ruim, muito pelo contrário. Estou glorificando a Deus. Essa é uma profissão que a gente vai fazer para ajudar as pessoas. Por que é que eu não posso arriscar? O que eu estou fazendo de errado se eu arriscar? A vida é uma só. Por que eu não vou arriscar? Como que vai ser isso? Eu posso arriscar com tudo. Porque o que aconteceu? Eu cheguei num ponto que eu tava assim, não é da vontade de Deus para mim isso. Aí meu pastor me chamou, falou, olha, você não pode afirmar isso. Se você quer desistir, tudo bem, mas você não pode afirmar isso. Vai estudar, mete as caras. Não tem problema não, vai ter excelência no que você faz. Você glorifica a Deus quando você estuda bastante, quando você tem excelência, quando você cresce, quando você busca ser mais ativa, quando você busca matar a preguiça, quando você busca parar com esses pensamentos. Você glorifica a Deus. Vai, não tenha medo, minha filha. Ele falou, minha filha, mete bala, do jeito dele. Mete bala, minha filha, vai pra frente. E eu fui cada vez mais. E eu fui aprimorando os meus estudos. E eu orei assim, falei, Deus, eu preciso aprimorar meus estudos. E eu quero aprimorar. E no mesmo dia, seu Instagram apareceu pra mim. No mesmo dia. O réu seu apareceu ali no buscar, sabe? Uhum. Era alguma do nada, coisa assim. da semana, era alguma sobre a atleta da mente, era outros vídeos seus. Era o réu seu. Aí eu olhei assim, nossa, resposta essa no mesmo dia, meu Deus do céu, no mesmo dia. E eu fiquei muito assim, né, com isso. Porque eu já tinha feito um curso, a mulher do pastor tem um curso, a Úrsula, que é a Aurora, que ela foi outra resposta, que fala assim, muda o único hábito que pode mudar a sua vida, que era o ato de oração, de entrega. E eu comecei a ter essa vida de oração todos os dias. A partir daí, tudo começou a mudar. E olha que interessante, ó, pro pessoal que está assistindo aqui. Em vez da Mayara focar, meu Deus, a nota, a aprovação, ela parou de focar nisso e foi buscar o quê? Autoconhecimento. 100% Ela foi no buscar processo. cuidar ela. E assim, tu sabe, Mayara, que eu cheguei ao ponto de desistir. E até hoje eu fico me questionando, por que eu não desisti? E eu acredito muito, né, em Deus, na minha fé, e eu acredito muito que foi Deus. Ele falou, não, tu tem um propósito muito maior lá no futuro. Tu vai ajudar várias pessoas através da medicina. Não desiste. Porque assim, que nem tu, eu cheguei ao ponto de não é para mim isso, eu não vou conseguir, não é para mim medicina, e eu cheguei ao ponto, e eu não desisti. Então tu vê que interessante isso. E você, quando tu estiver lá no futuro, médica formada, tu vai lembrar disso, né? Daqueles momentos difíceis que Deus não deixou você desistir. Foi exatamente isso. E a gente chegou ali e eu já estava nesse processo e sentindo muito isso. Até peguei uma frase de um livro que eu tô lendo, que chama Instrumentos da Mão do Redentor. Esse livro é muito bom. Que ele fala assim, quando o Davi estava fugindo do filho dele, que queria matar ele para tomar o reinado. Ele estava numa caverna. E a frase fala assim, Salmo 3 e 4. Eu não vou me render ao medo. Não vou agredir a minha mente com perguntas que eu não posso responder. Vou dormir em paz, pois tu, ó Senhor, pode me fazer habitar em segurança. Eu parei de ficar assim, mas será que eu vou passar? Quando será? Será que um dia eu vou passar? Quando que vai ser isso? Porque não chega nunca, eu acho. E aí você fica, quando? Eu falei, não, cara, o futuro que Deus tem pra mim é bom. Eu vou arriscar, eu tenho que arriscar, porque é a chance que eu tô tendo. Eu não tenho outra chance. As coisas... É uma vida gente só. mais velha aqui, né? Que fica assim, eu tô mais velha. Gente, a condição ideal, ela não vem. A condição ideal, a gente já tá adulto, já tem um monte de coisa pra fazer. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente pode arriscar. Se você não tá fazendo nada errado, né? Vocês entendem. Infringindo lei, essas coisas. Se você não tá fazendo nada errado... Honestamente. Vencer honestamente. Vencer honestamente por meio da medicina. Você tá fazendo tudo certo? Tá tudo bem. Arrisque. E aí eu comecei. Aí, Léo, foi a hora que eu falei, é isso. Aí eu senti mesmo, forte. Falei, agora vai.
Aí eu fiz o ATM, a semana do ATM, comprei o curso, já comecei, e algumas coisas eu já aplicava. Comecei a estudar e me inscrevi para o FIES. Fiz o Enem e me inscrevi para o FIES. Aí, não rolou. Tipo assim, ficou na lista de espera. Foi assim, de um dia para o outro eu caí 30 posições. E tu continuou as tuas orações nessa época? A tua fé, acreditar? Muito. E aí, o que aconteceu? Aí, mas eu já, como eu disse, já tava assim, ó. Porque lembra que eu falei pra você que tava sentindo de Deus que eu precisava ser firme? Firme na decisão. Tipo, firme, fica firme. E aí, eu até conversando com esse meu amigo, lembra que perguntava? Eu falei, olha, é o seguinte, chamei meu marido, falei, meu amor, eu vou tentar. Não interessa até quando. Ele falou, meu amor, se tiver que esperar 10 anos, você vai tentar. Vai até o final. Como que foi a relação com o teu marido? Eu queria saber, eu queria que tu entrasse nesse detalhe, porque o pessoal sempre me pergunta sobre essa questão de relacionamento. Como que foi assim o teu marido? Ele acreditou no teu sonho? Ele comprou essa ideia? Antes de mim, Léo. Antes de mim. Ele foi a pessoa que acreditou em mim antes de mim. Sempre foi assim. Foi ele que falava. Um dia eu chorei muito em 2016, estava muito frustrada. E aí ele virou e falou assim: cara, eu tô faz 3 anos ouvindo você falar que é medicina. Vai fazer medicina, mulher. Tu estava infeliz na engenharia? Não. Eu fui muito grata. Eu tive muitas oportunidades. Por exemplo, eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu vi um lançamento de um satélite. Não é qualquer pessoa que vê isso. Mas, assim, mesmo assim, sou grata aos meus amigos, mas a profissão, eu olhava aquilo e falava, cara, não é isso que eu quero. Sabe que uma coisa assim, cara, não é isso que é pra você na sua vida. Você não tá no lugar certo. E eu tinha essa sensação de não pertencimento. Isso aqui não é pra mim. E eu ficava por maridar, eu devia ter feito medicina. Um dia ele sentou sério. Senta aqui, vai fazer medicina. E se demorar pra eu passar? Tudo bem. E se tiver que me sustentar, não, tudo bem, esse é o meu papel. Vamos fazer. Eu não posso prometer pra você luxo, meu amor. Mas eu posso prometer um apoio. Eu vou com você até o final. Vamos junto. Aí ele falava, não, meu bem, você dá conta. Ele é aquela pessoa que falava, mas eu não vou dar conta. Ele olhava assim, vai dar conta sim, você dá conta, você consegue. E aí ele foi junto, sempre orou comigo e me incentivou demais. Aí alguém perguntou na caixinha hoje, que eu te acompanho todo dia, tá? Respondo essa caixinha. A questão do relacionamento. Você tem que estar com alguém que te apoie, que tem os mesmos objetivos que você. Porque medicina, gente, é um projeto familiar. Eu não posso iludir aqui vocês, por exemplo, neste momento essa porta está fechada. Meu marido tá lá, lavando a louça, arrumando as coisas, porque a gente dorme cedo para acordar cedo, igual o Léo ensina, né, Léo? Dormir cedo para acordar cedo, isso aí, para estudar cedo. E se eu tô aqui na live, ele tá lá. E várias vezes ele fez isso e fez as coisas e, assim, de tudo. Nesse primeiro mês, inclusive, de faculdade, ele fez tudo. Tipo, eu tava muito corrida, me adaptando, me vendo, assim, né? Então, me apoiou 100%. 200%. Porque assim, a pessoa que está do teu lado, quando tu tiver mal, ela vai te apoiar, né? Então é fundamental você ter pessoas do teu lado que vão acreditar em você, que vão apoiar o teu sonho, né? Isso é fundamental. Então, né, depende, né? Não tem como a gente dizer se é bom ou ruim, porque às vezes tem um relacionamento que ele é tóxico. Mas o que a gente pode dizer para vocês que se você tiver uma pessoa do teu lado que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai estar contigo nos momentos difíceis, porque vai ter a Mayara. Não é mil maravilhas, vai ter aquele momento que tu vai ficar. E assim, os problemas, eles não acabam. A Mayara pode falar isso. Não. Quando tu passou em medicina, não acabou os problemas, né? Não acaba. Gente, a verdade, assim, outra frase que eu gosto muito, assim, não se poupe. Quem se poupa sobrevive, não vive. A vida vai ficando mais difícil com o tempo mesmo. Com mais responsabilidades. Os problemas, eles não vão acabar. Não tem cenário ideal. Então, realmente, a pessoa que está do seu lado, ela tem que entender, vai ter que entender sua ausência, ela vai ter que entender várias coisas, entendeu? Então, é interessante, é claro, a pessoa não está me apoiando, então eu vou ter que ter muita conversa, muita sinceridade para vocês passarem por isso, porque a hora que vinha a medicina, é aquela história, eu falava, gente, eu estudava bastante na época do Enem, né? Mas agora... É bastante também. Muito mais. Eu estudo muito mais, muito mais. A ausência é bem maior. Então, tem que ter um apoio do lado. O apoio espiritual também, que ele foi meu apoio, meu esteio espiritual esse tempo todo. E Mayara, tu
botou ali no FIES e tal, não conseguiu. Mas quando tu abriu ali o FIES, recebeu o e-mail do FIES e viu que tu tinha sido aprovada em medicina. Qual que foi a sensação? Teve como explicar? Tu chorou? Tu Tem, ligou para tua mãe? Tu ligou para teu tem. marido? Foi o Como que foi? seguinte, essa história aí é um testemunho muito forte. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria muito e Deus estava me cobrando sobre eu tomar uma decisão? Você lembra? E eu já tinha me decidido, estava fazendo a TM e firme. Gente, eu tinha certeza no meu coração que esse ano ia. Ou era pelo SISU, ou era pelo FIES. Aí eu tomei um balde de água fria no FIES. Lembre? Beleza. Comecei a estudar no outro dia, arrumei meu material e ó, ATM, vamos embora e pá. No dia 19 de fevereiro, às 2 horas da tarde, eu fiz a seguinte oração. Falei, Deus, eu chorei nessa oração. Eu abro mão do meu orgulho. Eu confesso que em 2016 eu tinha certeza que eu ia entrar numa federal e rápido, porque eu podia, afinal eu tinha feito uma engenharia, não é mesmo? Mas eu abro mão do meu orgulho e eu vou entrar na porta que o Senhor abrir, porque eu teria que ter a ajuda da minha mãe, porque o FIES é mais complicado, né? E eu tinha um orgulho, porque eu queria federal e tipo, não tava. E você entende? Tu queria a de Cuiabá. Isso, Ah? a tua meta era federal de Cuiabá. Por causa do meu marido e a gente, essa possibilidade de morar separados para nossa vida não funciona. Eu falei, não, isso não tem jeito, eu quero ficar aqui, né? E ele é concursado aqui, eu falei, não, vamos, se tivesse que ir em outro lugar, talvez teria que ter um apoio financeiro também. Eu falei, vamos ficar aqui. Ok, ou a Unemate, né, que é estadual de Mato Grosso, ou a federal. O FIES nunca tinha rolado, porque uma época eu não cobria, aí não podia pagar o excedente, enfim, não tinha rolado. Na época que eu tinha condições, não tinha condições, e aí, por isso. E eu fiz essa oração mesmo, com muita fé. Falei, Deus, eu estou abrindo mão do meu orgulho. A porta do Senhor abrir. Eu estou na fila de espera desse FIES. Se eu conseguir essa vaga, eu vou agarrar com todas as minhas forças. Gente, às 8 horas da noite eu soube que eu passei. Do mesmo dia. Do mesmo dia. Eu derrubei o celular no rosto de tão nervosa que eu tava. Aí eu fui, fiz oração e tal. Detalhe, eu já tava lá que era a minha nota, né? Que eu tinha passado. Mas eu não sabia. Eu fiz a oração antes de ver. Antes de ver. Porque 8 horas da manhã eu já tinha colocado lá pra mim. E eu não vi. Aí eu fui assistir alguma coisa da Marvel com meu marido. Eu abri o celular, tô com o celular assim, deitada. A telinha do FIES ficou verde. Eu derrubei o celular no rosto, assim, na hora. Aí eu comecei a chorar, ele tava no banheiro, eu comecei a passar mal mesmo. Aí ele saiu correndo, o que tá acontecendo? Eu comecei a chamar, eu falei, você é médico, eu derrubei o celular, porque eu fiquei muito nervosa, quase tipo um treco. Foi real. Ele, calma, respira, fica calma, o que tá acontecendo? Aí eu mostrei o celular pra ele. Aí ele olhou assim pra mim, me abraçou, aí eu começava a tremer, desesperada. Eu comecei a tremer muito, assim, falei, meu Deus. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí minha mãe, calma, o que tá acontecendo? Eu falei, é coisa boa, não, não é tragédia, é coisa boa. O que foi? Você tá grávida? Eu falei, ainda não, é porque eu tô querendo ter um filho, né? Aí todo mundo que eu fui contar tava achando que eu tava grávida. Aí eu, você tá grávida? Eu, ainda não. Ela, você passou em medicina? Eu falei, passei. Aí ela começou a chorar do outro lado. Aí eu já fui ligando pra todo mundo. Fui ligando pro pastor e eu não quis ligar pro WhatsApp. Oi, tudo bem? Aí, o que foi, minha filha? Tá me ligando 9h30 da noite? Eu falei, então, só te liguei pra você dar parabéns pra mais 9 estudantes de medicina. Ele, ai, meu Deus do céu! Aí, coisa, né? Já fui falando com todo mundo. Foi indescritível. Eu fiquei muito nervosa, porque foi muito surpresa. Assim, acho que na frente do computador, você tá mais assim, né? E, né? Eu fiquei muito nervosa, mas foi muito lindo. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Aí, segunda-feira, eu tava lá na faculdade de matrícula, FIES, e queria... E se tivesse que, Mayara, e se tu tivesse que voltar e passar por todas as dificuldades, todos aqueles pensamentos negativos, problemas psiquiátricos que você teve, que é normal, tá, pessoal? A gente tem esse estigma dos problemas mentais, é a mesma coisa que você ter um problema pulmonar, um problema cardíaco, é a mesma coisa, normal. Mayara, se tu tivesse que voltar e passar por todas as dificuldades, valeu a pena hoje você estar na medicina realizando um sonho de criança? Léo, valeu muito a pena, porque assim, eu entendo que tudo tem propósito, tudo que acontece na nossa vida. E a maior transformação foi a do meu coração. E eu precisava passar por isso. Eu entendo que todo mundo tem seu processo. Por exemplo, o Léo Vicari, precisou de 10 meses
para entender o que eu precisei 4 anos para entender. Eu e Léo, nós chegamos à mesma conclusão sobre um monte de coisa, mas ele precisou de 10 meses. Eu precisei de 4 anos. Então, eu não seria a médica que eu vou ser agora se fosse antes. A vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então, assim, valeu a pena, porque eu precisava passar por tudo que eu passei para sair de uma pessoa extremamente orgulhosa lá atrás, para eu abro mão do meu orgulho e entro na porta que o Senhor abrir e parar de ter medo. Sabe por quê, gente? Ó, eu tô agora em medicina, vocês estão vendo tudo isso aqui, né? Gente, o curso é muito difícil. Se eu tivesse lá atrás com aquele pensamento de eu não vou conseguir, gente, na primeira prova eu iria surtar. Eu iria surtar. Eu iria ficar assim, gente, eu não vou dar conta de ser médica, porque é muito difícil. Você não pode ficar com esse... Não, ai, será que é da vontade de Deus? Não, tenho certeza que é da vontade de Deus. E quando eu não consigo, Deus é por mim e tá dando certo, sem desespero. Até eu uso agora o ATM, eu aplico o ATM pro curso. O Léo fala muito na aula dele, você não precisa saber tudo. E isso na medicina é um mantra. Você tem que ficar assim, eu não tenho como saber tudo. Eu não tenho como saber tudo. Senão você, de verdade, surta mesmo, surta mesmo. Se você não tivesse maturidade, eu não teria conseguido ficar no curso nem uma semana. E tu sabe, Mayara, que às vezes a sociedade como um todo, os vestibulandos como um todo, eles valorizam muito aquela pessoa que passa de primeira, aquela pessoa que passa com 17 anos, com 18 anos. Mas essa pessoa, ela sofre muito na faculdade de medicina. Isso as pessoas não falam. Isso as pessoas não contam. E você chega na medicina com uma bagagem, com uma história de vida, com várias experiências. Então você acaba absorvendo, aderindo muito mais ao curso do que aquela pessoa que entra nova, sem experiência. E lá no final, daqui 6 anos, quando você virar médica, daqui 3 anos, quando eu virar médico, nenhum paciente vai perguntar se você fez na federal, se você fez com FIES, se você fez com ProUni, se você fez na particular, se os teus pais, se a tua família teve que pagar. Ninguém vai perguntar. Eu também não. Oi, doutor fulano. Inclusive, a minha dermatologista, ela formou na particular daqui, e a pessoa, assim, que me apoia, tipo, vai me dar livro dela, tipo, coisa assim, ela é maravilhosa. E eu falei, gente, nunca ninguém perguntou, mas eu tive um orgulho disso, sabe? Então tem gente que vai mais velha, gente, tem desvantagens, que é a questão da correria e tudo mais, mas tem vantagens. Às vezes a gente tem tutoria, né? Porque a gente sabe aqui, tutoria assim, no PBL, como o Léo já falou aqui algumas vezes, a nossa parte de fisiologia, que é estudar como funciona o corpo humano, é na tutoria. O que acontece? A gente estuda antes e vai lá, né? Todo mundo discutir a partir de um caso. Gente, todo mundo fala, nossa, mas você fala super bem, você é super desenrolada na tutoria, não sei o quê. E, gente, é experiência de vida. Experiência de vida. Ah, eu queria ser igual a você. Eu falei, não, meu bem, que eu sou 10 anos mais velha. Eu tenho cara de nova, mas eu tenho 31. E as pessoas, eu tenho 1,60 m. Eu sou bem magrinha. As pessoas acham que eu tenho 20. Eu falo, não, eu tenho 31. É por isso que eu tô assim. Tem sim, a gente olha para as coisas com mais... A gente é mais crítico, né? A gente é mais crítico na hora de selecionar. A gente não desespera. Porque é um curso, assim, incrível. Tem sido, assim... maravilhoso, mas sim, muito difícil, muito pesado. E tem que ter a cabeça no lugar. Para estudar, para ser um atleta da mente, tem que ter a cabeça no lugar. E Mayara, o atleta da mente, eu sempre falo para eles que eu vou mostrar um caminho mais rápido e seguro para passar em medicina. Mais rápido porque ele vai ter uma maior taxa de retenção, vai atenuar a curva do esquecimento. E seguro porque ele vai levar em consideração a saúde mental dele. Ao longo do treinamento, eu bato muito na tecla das emoções, do sistema límbico, de você controlar suas emoções, de você ser flexível, de você ter uma rotina de estudo organizada. E isso é um conhecimento, é uma skill, uma habilidade que ele não vai usar só para passar em medicina, ele vai usar dentro da faculdade de medicina. E eu vejo que cada vez mais, quando eu abro turma do Atleta da Mente, vem muito estudante de medicina. Tem vários, a maioria é vestibulando, né, que é passar. Mas assim, tem uma porcentagem bem grande de estudantes de medicina. E aí eu queria saber de ti, o quanto que o Atleta da Mente está te ajudando agora na faculdade de medicina? Não só para passar, mas dentro da faculdade de medicina, porque você pratica o PBL, que é a filosofia que me ajudou a passar em medicina mais rápido e que eu ensino lá dentro. Léo, primeiro lugar, para não entrar em pânico com a quantidade de matéria. Porque realmente é humanamente impossível.
Teve uma tutoria que deram do livro do Guyton, né, que é de fisiologia, 150 páginas, para uma matéria. Olha lá o Guyton lá. Ai, Léo, é muito chique! E daí o outro aqui, ó, vamos ver se tu sabe qual que é o outro aqui. Silverthorne? Vamos ver se tu sabe qual que é. Nether, Atlas. É o Nether. Esses dois aqui vão ser os amigos aí de vocês do primeiro semestre, né? Tem que estudar bastante ele. Mas tem que ser direcionado, específico para aqueles pontos que não adianta querer Porque, ó, marcar tudo. a gente tem aula todos os dias à tarde e a gente tem uma manhã livre, na verdade. Uma manhã livre. E todos os dias à tarde, o dia inteiro. Então, assim, se eu tô em aula o dia inteiro, eu não tô estudando de forma ativa, né? O dia inteiro. Vocês concordam que se eu tenho 8 horas de aula e eu for inventar de estudar tudo que precisa, assim, eu não vou dormir, eu não vou ter vida e, enfim, aí não vai dar certo, né? Então, eu aprendi a selecionar, o método folha, revisão, eu acordo cedo, minha aula, algumas aulas são 8, eu acordo 5. Aí já vou pra academia, no máximo 6 quando eu tô meio preguiçosa. Aí eu vou pra academia e tudo mais, então eu consigo reter melhor as coisas, anotar, né? Não tô mais muito na videoaula, não, tô indo bastante pelo livro, tô entendendo os livros que são melhores para mim, então tá me ajudando a selecionar melhor o que eu vou estudar, porque não tem como, não tem. É desesperador, você olha aqui e você fala, cara... É muita coisa, né? Meu Deus. Não tem jeito. Ah, e um dia eu pedi pra você tirar uma dúvida, porque a gente não estuda por questões, né? E foi muito estranho pra mim. Falei, nossa, não tem mais questão pra fazer. E agora? Aí você falou, junta umas 3 amigas, né? Um grupinho pra explicar. A gente tava numa de fisiologia de sinalização celular. Foi um desespero, porque ninguém estava entendendo nada. Aí a gente começou a estudar junto, uma explicar pra outra, ó. Aí eu sempre explico quando não tem, porque agora tá online, e as aulas práticas presenciais. Aí nas práticas a gente assim, acabou a aula, tem que ir embora, né? Não dá pra ficar lá. Uhum. Então a gente estuda junto, conversa, eu explico pra mim mesma, fico igual doida aqui no escritório explicando. Isso aí, tem que aplicar o método folha, né? Esse aqui, ó, esse aqui é do exame do estado mental, da psiquiatria, né? Então, método folha, que é basicamente você pegar o conhecimento e esvaziar ele, né? Pra live de hoje, método folha, foram 4 folhas, mas eu fiz. Isso aí. E tu sabe, Mayara, que eu falo bastante da neurociência cognitiva, né? Teve mais um estudo, né? Comprovando de uma indiana, uma neurocientista indiana, comprovando, né? Essa questão do método folha, de você pegar o conhecimento que está lá dentro e colocar ele para fora, comprovando aí os benefícios que tem isso, né? Que é uma metodologia que eu adaptei durante a jornada, você na medicina, eu vou falar mais sobre ela. Mas assim, a questão, né, de você fazer questões na faculdade de medicina é bem delicada, né? Porque, por exemplo, se tu quiser, até eu posso te mandar depois. Eu tenho um PDF de questões do Guyton, vou te mandar depois, lá no WhatsApp. Que são questões de cada capítulo do Guyton. Tu pode fazer essas questões. Só que acontece, o teu professor pode ser que ele vai direcionar aquele conteúdo específico para aquilo que ele acha que é importante. Então, às vezes, tu faz todas as questões, elas são abrangentes. Não é que nem no vestibular. No vestibular, tu faz as questões da prova antiga, tu vai ter um direcionamento personalizado para a prova. Na medicina é um pouco delicado, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com isso. Inclusive, na mentoria de sábado, teve o Samuel e perguntou, pô, Léo, tu não vai ensinar a fazer esses resumos que tu faz, esses mapas mentais que tu faz bem elaborado no ATM? Eu falei para ele, assim, no ATM, o meu objetivo é fazer vocês terem um estudo produtivo, direcionado, rápido. E na medicina, eu não estudo para a prova, eu estudo para a vida. Eu vou estudar DPOC, eu vou estudar infarto para a minha vida. No vestibular, óbvio que tu adquire conhecimento, é importante, né? Os conhecimentos para a tua vida, mas o teu foco, o teu objetivo é passar na prova. Então são focos diferentes. E aí o aluno, quando ele tem essa mentalidade de saber onde que ele pode ir, onde que ele não pode ir, né? Porque a minha ideia, Mayara, com o Atleta da Mente, não é dar o peixe, é ensinar vocês a pescarem. Entendeu? Na faculdade vai precisar, não adianta a gente... Tem que ter autonomia. Muitas faculdades são PBL, e as que não são, gente, não se iludam. Faculdade é assim. Estão virando, tá chegando, aula, sabe? E aí, tem coisa que você não vai entender. Simplesmente não vai entender. Ele vai falar e você ficar assim. Quê? E aí você vai ter que ir atrás. E os livros de ensino superior, eles não são assim. Né? Não, ele joga lá a matéria e vai lá. Aí você vai ter que procurar outra fonte, ler de novo. Eu, por exemplo, o Léo usa o Guyton, o livro do Guyton. Eu uso da Silverthorne. Eu acho a
a linguagem mais fácil. Mais didático. Perfeito. Cada um vai, entendeu? Então, isso é um feeling, é o feeling do estudante, porque quando ele chega na faculdade, ele não vai ter aula do sistema límbico, das emoções e do impacto que as matérias têm na resposta emocional dele, no afeto, no humor. Não vai ter esse tipo de conteúdo. Por isso que eu falo, no ATM, o que eu ensino não vai ter na faculdade de medicina, não vai ter na escola e não vai ter no cursinho. E a Mayara pode falar aí, eu acredito, não teve nenhuma aula dela falando lá sobre curva do esquecimento, sobre taxa de retenção, né? E são conteúdos que deveriam ter, mas não tem. Então, a minha função com o Atleta da Mente é treinar vocês para ter esse feeling, ter esse feedback. Não é que é só o Gaito ou só o Neto. Não, tu tem que ver como que tu funciona, como que tu consegue estudar melhor. Exatamente. E assim, gente, igual o Léo falou, dessa jornada do seu autoconhecimento, dessa jornada. Então, e às vezes a gente separa muito as coisas, né? Espiritual, mental e físico. Tudo vai fluir da mesma forma. Você não tá bem espiritualmente, você não tá bem mentalmente, você não tá bem fisicamente, e você não dá conta de fazer as coisas. E aí você não vai dar conta de estudar, porque tem gente que acha assim, só estuda. Gente, estudar é muito difícil. Eu não conheço ninguém que fale que estudar é fácil. É um atleta. Já teve vezes, por exemplo, que eu sou da Liga de Medicina de Família e Comunidade na faculdade. Já entrou direto, já. Já entrei na liga. E aí eu fui para o UBS com a minha professora fazer pré-natal. Fiquei a manhã toda lá, porque calor emocionado, e eu tava assim, que legal. Achei tudo muito legal. Aí fiquei lá trabalhando à tarde, fui pra aula. Foi um dia assim, ó, super legal. Cheguei no final do dia descansada, bem. Aí teve um dia que foi aquele dia da manhã inteira estudando, tutoria a tarde inteira, deu 5 horas da tarde, eu já tava assim. Falei, meu Deus, eu não aguento fazer nada. Então, você tem que estar, porque você vai ter altos e baixos também. Essas crenças que a gente fica de, será que vai... Da galera que tá com medo, que te mandou mensagem, que a gente trouxe várias pessoas que são mais velhas aqui. Eu quero falar pra vocês, não tenham medo de arriscar, gente. Não tenham medo. Deus tem um futuro bom pra você. Eu parei de ficar, se vou passar, será? Porque a gente não tem o controle. Se vai, se não vai, que horas que vai, com quem que vai. Não tem. A gente tem controle do quê? Estudar, melhorar nossa técnica, ser uma pessoa melhor, melhorar nosso emocional, é o que a gente tem controle. E o Léo, quando ele vai dar aula, ele vai pegar isso que a gente tem nas mãos. O que eu tenho nas mãos? O que eu posso fazer? É isso aqui. Aí o resto não tem controle. Não tem controle das adversidades que vão acontecer. Em 2018, eu tive uma tia, lembra que eu falei que teve câncer? Gente, foi um baque. Ela teve um câncer no cérebro. E ela tá viva, gente. Ela fez 24 sessões de quimioterapia e o cabelo dela não caiu. Ela tá viva e tá bem. Ela teve Covid, foi internada, com 45 dias de internada com câncer. Tá bem, tá viva. Entendeu? Então, e aí teve que seguir. Teve essa situação, teve a situação de eu querer desistir, de eu tentar engravidar. Tipo assim, as coisas foram vindo. E a gente tem que ter. E na medicina vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Essa mesma vida aí acontecendo. E a gente tendo que lidar com tudo isso e tendo certeza de que a gente tá no lugar certo. De que há um Deus que nos capacita, que a gente pode melhorar, pode dar um passinho a mais, um dia de cada vez, melhorando. Tem gente que quer dar um passão, né? Tem gente que quer dar um passão. Não, eu vou dar um passão. Vai um passinho de cada vez. Humildade, igual o Léo fala pra gente. Humildade. Por que ele fala do mapa do erro? Humildade, gente. Não é fácil. Você pegar um simulado, por exemplo, de matemática, que eu fiz engenharia, eu sempre fui bem de cálculo, não necessariamente matemática pro Enem, mas de cálculo, e me ver errando, tipo, de 40 questões, acertando 15, 16. Você acha que é fácil? Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, sou mais burra da vida. Pô, como que é? O Léo falou uma vez que tinha uns problemas de redação, né? Que o professor até falou, se você não melhorar essa redação, você não vai passar, cara. Você acha que é fácil? Você olha e você fala, cara, eu tô com ele com 23 anos de idade, tipo, entendeu? Então é muito difícil. A gente tem que encarar os erros na faculdade. Vai ser assim, gente. Você vai estudar, às vezes, muito, vai vir um 7. Aconteceu comigo, eu tirei 7,5. Eu olhei assim e falei, poxa, gente, estudei tanto. Coitado do meu marido aí o dia inteiro atrás de mim com as coisas. E eu, 7,5, eu fiquei super decepcionada. Aí meu amigo falou, claro, você tem que estudar pra você entender, pra sua vida, não é pra nota não, minha filha. Isso aí. Estudar pra vida, Perfeito. pra calma. Perfeito. E aí eu fiquei bem. Então a gente tem que ir pra frente mesmo, não precisa ter medo. E construir teu framework, né? Eu vou te cobrar, deixa eu mostrar aqui o meu, ó. Tem que ter sempre o framework, tá? E principalmente a anatomia, tu tem que usar o GPOM, tá? Esse aqui é o passo a passo que eu sigo para estudar, né? E aí, para anatomia, tu tem que usar bastante o GPOM, tá? Para tu conseguir ter um bom desempenho. E assim, Mayara,
eu acredito muito, né, no atleta da mente, é o meu filho, assim, né? Porque eu acredito que eu quero que ele cresça muito, porque assim, eu vejo várias pessoas sofrendo, sabe? Várias pessoas. Porque assim, eu falo para passar em medicina, né? Mas eu vejo muitas pessoas dentro da medicina sofrendo também, porque aí o cara que não entende o mapa do erro, que não entende as emoções, ele vai lá e erra um conteúdo na prova, ele não sabe algum conteúdo dele, ele começa a criar umas crenças, começa a ter uma resposta emocional ruim, começa a aumentar o cortisol, começa a ter insônia, começa a ter problemas no que tange saúde mental, porque ele não entende esses conceitos, né? Então, o atleta da mente, ele ajuda a pessoa na faculdade de medicina a criar consciência sobre isso. Que tá tudo certo. Ele vai aprender aquele conteúdo, mas ele vai esquecer depois. Ele vai ter uma aula lá, ele vai sair da aula e não vai lembrar. Ele vai ir lá na UBS, ele vai ir no ambulatório e talvez ele não vai saber tudo. E tá tudo certo, não é que ele não pode ser médico. Sim, a minha professora falou isso, falou, gente, vocês não tenham medo de consultar as coisas. A gente estava lá no UBS e aí ela fez uma pergunta lá sobre qual que era a pressão para quem é hipertenso. E aí eu falei bem baixinho, assim, falei, é 13/8. Falei bem baixinho. Ela olhou para trás assim, abre a boca para falar, fala. Aí eu falei 13/8. Aí ela, se você tiver dúvida, tudo bem, olha, tá tudo bem, você não precisa ter medo, sabe? Mas eu acho que no seu caso, Léo, o que mais a galera aqui vê é a questão do exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta, ele não tem jeito. O testemunho, ele arrasta, entendeu? Muitas pessoas foram colocadas aqui hoje justamente para ouvir o testemunho de vida. E você veio numa situação muito difícil. E aí a galera fala, tá, mas como que eu vou trabalhar, vou estudar? Gente, tem que se organizar, fazer um plano de ação, trabalhar planejamento financeiro. Planejamento financeiro, vai trabalhar pela internet, vai ter que empreender, porque é uma faculdade integral, não é fácil, entendeu? Então, é complicado. É complicado. É complicado, mas é possível, não é impossível. Você vê a história do Léo aí, cara. O cara era jornaleiro, tá fazendo medicina, pô. E aí? E eu fiquei 4 anos, fui não sei na onde, fui lá na engenharia, voltei, fui não sei o quê. Trabalhou, estudou. Trabalhei, estudei, tive depressão, saí da depressão. E tô aqui. Tô aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus tem me carregado, e vai dar certo. Às vezes, as portas, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades da vida. As portas abriram pra gente, não quer dizer que ser fácil. Às vezes as pessoas acham que uma porta aberta quer dizer facilidade, mas não quer dizer facilidade. Quer dizer que o Deus que abriu a porta pra você vai te levar até o final. Então não precisa ter medo. E tu sabe, Mayara, que pra ciência, o que é a fé pra ciência? Eles não falam fé, eles falam efeito placebo. O que é o efeito placebo? É quando eu dou um medicamento para um grupo e para outro grupo eu dou uma pílula de farinha. Mas na mente dele, ele acredita que ele está ingerindo um determinado medicamento que vai resolver o problema dele e ele melhora. Então, o efeito placebo. Quando o cara toma uma pílula de farinha e é melhor que aquele medicamento. Né? A medicina não fala fé, ela chama efeito placebo. Então, a fé é você acreditar, você crer que aquilo é possível. Ou seja, o meu objetivo era me tornar o primeiro médico da minha família. Eu não me preocupava como que ia ser depois da faculdade, se eu ia trabalhar, como que ia ser. Eu me preocupava em passar em medicina. Depois é uma outra etapa. E assim, e aí vem uma questão, Mayara. Quando você acredita em Deus, quando você faz o trabalho correto, você ajuda as pessoas, tudo combina para te ajudar. As pessoas começam a te ver, te ajudar, te estender a mão, tudo conspira para te ajudar. Eu tenho um versículo que fala isso para ler para vocês, que é exatamente isso. Romanos 8:8, que tá aqui, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer um cenário ideal, mas é isso. A medicina, ela considera a fé. Não sei se na sua faculdade já te falaram sobre a anamnese espiritual, né? Que normalmente os pacientes mais espiritualizados, ele é importante para tratamentos finais. Né? A fé cristã, a fé, a definição bíblica é das coisas que a gente não pode ver, das coisas lá na frente. Você não tem certeza, mas das coisas que a gente não enxerga, né? Mas você crê que Deus tem um futuro bom para você. E às vezes a gente coloca um mito nas coisas, as coisas ficam maiores do que elas são, mas é possível, gente. É possível. Não necessariamente fácil, mas possível. E a gente não precisa do fácil, não é? Isso aí. A gente precisa do E possível. tu sabe, Mayara, que
agora que tu falou essa questão de fé, de acreditar em Deus, quando eu passei em medicina, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer na minha vida? São 6 anos, como é que eu vou pagar a conta? Porque eu não tinha para quem pedir ajuda, né? Minha mãe é empregada doméstica, então eu tinha que lutar. E aí, qual que ia ser a minha estratégia? Bah, eu vou no banco, vou tentar ver se eu não consigo um empréstimo. Fui lá, falei, eu tinha um aluno meu da academia, que era gerente, consegui falar com a outra gerente, fui lá e falar. Ela falou, é impossível, como é que eu vou te dar um empréstimo, sendo que tu não tem trabalho, tu não tem um avalio, tu não tem ninguém. E aí, hoje eu consigo perceber que era Deus falando, não, não é aqui teu lugar é lá no YouTube fazendo vídeo para ajudar outras pessoas. Mas E você aí tem eu noção que foi comecei... um salto de fé enorme que você fez, né? Tipo assim, eu vou lá pro YouTube sem garantia nenhuma, Léo, porque, eu vou pro YouTube. Não é do dia pra noite que você consegue dinheiro no YouTube. E tu sabe que, ó, 6 meses de YouTube eu já estava indo para São Paulo a trabalho, hotel pago, passagem aérea paga, tudo pago, com Estratégia Concurso, que é a maior empresa de educação digital do Brasil. Ou seja, era tudo culminando para que eu conseguisse ajudar outras pessoas, para que a minha mensagem chegasse para outras pessoas. Que bom, é isso, mas você entende da sua história? Tipo, você falar, vou pro YouTube e, caramba, cara, é isso, é isso. É não ter certeza, não enxergar, mas ter certeza que você vai chegar até o final, que tem Que é alguém que esse o tá com caminho, né? você, um Deus maior, que vai te levar até o final. E aí, foi mais do que você imaginava, né, Léo? Você já foi lá para estratégia, agora tá aqui, o curso está crescendo, você já tem seu público, porque você vai se formar daqui 3 anos, tenho certeza que vai ter uma agenda lotada na hora que formar, Se isso aí Deus não há quiser. dúvida. Não tenha dúvidas disso, é só o começo, porque eu sei que você tem um coração que quer ajudar. Continue nesse foco, porque grandes missões têm grandes responsabilidades, né? E a medicina é muito Perfeito. deslumbrante, né? Ela é muito deslumbrante, assim. As pessoas falam, não, em medicina, você é isso, você é aquilo. É um status, né? Ser estudante de medicina, é um status ser médico, e a gente pode se desviar do caminho se a gente não manter os olhos fitos, né? No que é certo, nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus. Então, fique firme, porque tem muita coisa para você alcançar ainda, muitos voos para você crescer. Então, Perfeito. para ajudar as Mayara, pessoas. eu quero abrir, eu não sei como é que tá de tempo, mas eu quero abrir aqui os comentários para ver como é que tá o pessoal, para a gente responder algumas dúvidas. Tô Antes de eu tranquilaça. abrir aqui, tá, beleza. Então, mas antes de eu abrir os comentários, eu só quero para a gente finalizar aqui então a tua história. Como que foi a questão da nutrição? Porque lá dentro do ATM eu falo de nutrição cerebral, eu sempre bato nessa tecla da alimentação, da performance mental e comentou para nós que tu teve problemas de alergia com alimentos e tudo mais. Como que foi essa questão da nutrição para o teu desempenho? Nós, eu e você, fazemos a mesma dieta, que a gente segue low carb, né? Foi assim, foi uma Uhum. luta, foram quase 7 anos, um monte de nutricionista e gastro, e sempre tive vários problemas alimentares, e eu tive restrição de glúten, leite, várias coisas. E aí eu comecei a cuidar e busquei uma nutricionista ano passado. Lembra? Eu fui atrás de tudo, lembra? Eu falei que ano passado eu fui cuidar de todas as Autoconhecimento. áreas. Todas as áreas. Espiritual, mental e essa parte física também. E aí a gente fez o meu Food Maps, que as comidas que eu poderia comer, que eu poderia para desinflamar o meu corpo. Eu emagreci 6 quilos nisso. Procurei ela para emagrecer e, na verdade, mudou tudo. Ela também é cristã, a gente é amiga agora. E aí mudou tudo, assim, a disposição, porque como eu tive muitas intolerâncias alimentares, as vitaminas são baixas, então tinha hipovitaminose. Então ela foi ver tudo isso para você estar bem, né? Então, assim, quando eu comecei a buscar isso, tudo ficou bem, né? A parte espiritual, que foi o primeiro, e aí veio a mental, e aí veio a saúde. Então, eu me alimento bem. Eu já vi que você come uma pizza no final de semana, eu também como uma pizza no final de semana, porque a Equilíbrio. gente também é filho de Deus, né, gente? A gente também não é de ferro. Mas eu não podia comer, tá? Há 5, 6 anos atrás, nada de glúten e lactose. E eu acredito que esse meu processo de depressão, ansiedade, piorava tudo isso. E aí eu fui ficando bem emocionalmente, fui ajustando minha dieta. Hoje, pontualmente, eu posso comer o que eu quiser, também é uma vitória, né? Eu posso comer o que eu quiser. Então, dia a dia, eu me alimento bem, nada de industrializados, comidas de verdade, né? Não acreditadamente mentira, mas comidas de verdade.
faço exercício físico, confesso que é uma luta, não vou me dar uma de superwoman aqui, porque isso é mentira. Eu vou fazer exercício assim. Ai, mas porque eu preciso, mas estou melhorando nisso. Mas eu me alimento bem, sim, porque senão você fica letárgico, cansado, aí você vai estudar e você quer cair em cima do livro, aí você não produz, né? E aí você não produz, acumula matéria e chega... Aí, meu filho, na medicina não tem negócio de acumular matéria, você não consegue voltar para revisar, não, porque tem matéria da semana que vem. Então não pode deixar acumular. E que ano que tu se forma? Qual que é o ano que tu vai se formar? 2026, 20 anos depois do meu ensino médio. Para quem tá com medo de, isso é que eu tô velha. Tô esperando há muitos anos por isso. No dia que eu pegar o meu diploma, em dezembro de 2026, eu vou pegar ele 20 anos depois do que eu quis. 20. Medicina não tem dias. idade, né? A minha madrinha da medicina, que é quem me apadrinha no curso, também responde de oração. Eu falei, Deus, eu quero alguém mais velho para me apadrinhar, para me entender. Aí descobrimos que a gente é da mesma igreja, ela tem 40 anos, tem uma filha, é casada, entrou agora, um semestre depois de mim, 40 anos, começou com 40. E eu sei que tem uma senhora lá na faculdade, eu não lembro que curso, mas estava com mais de 60 que entrou na faculdade também. E não sei se você viu essa semana que um senhor com 87 anos fez a meio médico, que viralizou. Eu vi. 87 anos. Tem um amigo meu que fala, não, nem que eu tenha 80 anos, eu vou conseguir. Aí eu mandei ele seguir você. Falei, segue ele lá. Vai estudando. Espera chegar a 80 anos, não, gente. Vamos agora mesmo. Vamos começar agora. Perfeito. Daí tu vai fazer medicina da família, então. Essa é a tua meta. Medicina de família e comunidade. Tem mais uns dois. É que a medicina de família tem bastante ascensão ultimamente, né? Mas é porque eu não fazia ideia que tinha essa medicina dessa forma. E aí, acompanhando vários médicos de família, esse olhar humanizado para o paciente, eu me apaixonei. Falei, meu Deus, é isso. Eu quero ir lá na casa de tia, tomar café, na visita domiciliar. Eu não vejo a hora de fazer isso. E tu sabe que é uma coisa não só da medicina da família, mas também da medicina como um todo, né? Essa questão de olhar para o paciente, não só o órgão, né? Não só tratar o órgão, o coração, o rim, o pulmão, mas olhar para o paciente como um todo, querer ajudar, escutar a história dele. Eu acho que isso é o futuro aí da medicina. Médicos porque que as pessoas... Isso aí. Mayara, gratidão por ter ficado aqui comigo essa 1h13 conversando, contando todos os detalhes da sua história. E peço desculpa aí pro teu marido, né? Que é o momento de vocês relaxarem, você vir aqui conversar com nós. Então, gratidão, muito sucesso para você. Sempre que tu precisar, manda mensagem, vamos se ajudar, né? Tem toda essa questão do ego na medicina, então eu quero quebrar essa questão. Acho que quanto mais a gente se ajudar, melhor. Então, gratidão. Muito obrigada a você, Léo. Deus te abençoe. Conte com as minhas orações. Saiba que você tem uma missão muito grande pela frente, que a sua cabeça, a sua mente e o seu coração estejam focados em Deus e que você continue cumprindo a sua missão de forma humilde, tá bom? Do jeito que você tem feito. Beijo, gente. Um abraço para todos. Até mais. Tchau. Tchau.